Olá, o 15 Minutos com Sapia de hoje conversa com o ministro da Educação, Vitor Godoy, e vamos falar sobre várias inserções do Ministério nesse momento tão complicado da política brasileira, mas que o Ministério não para de trabalhar. Inclusive temos Enem daqui a uns dias e toda uma série de novidades que o Ministério tem que falar. Primeiro, nós podemos deixar de falar para o nosso telespectador, para o nosso internauta, para o nosso ouvinte da rádio, para o nosso leitor dos jornais O Tempo, o Super e o Tempo Betim. Ministro, primeiro, muito obrigado por nos receber aqui no Ministério, mas eu queria que o senhor explicasse para todas essas pessoas o que faz um ministro da Educação. Obrigado, Sapia. É um prazer estar aqui conversando com você. Bom, o Ministério da Educação é o ministério que cuida de todas as etapas da educação brasileira, mas cuida de maneira articulada com estados e municípios. A Constituição Federal, ela determina muito claramente que, por exemplo, a educação básica, ela é responsabilidade de estados e municípios. O que nós fazemos? Nós definimos as diretrizes, nós apoiamos financeiramente e apoiamos tecnicamente. Mas esse apoio, inclusive financeiro, ele é complementar. Por quê? Porque 97% dos recursos que financiam a educação básica brasileira são recursos que vão diretamente para estados e municípios. Então, nós temos 3% dos recursos para poder apoiar com alimentação escolar, com transporte escolar, formação docente. E nós apoiamos demais no aspecto técnico, porque a gente sabe da importância que é essa orientação técnica aos estados, aos municípios, né? Essa definição dessas diretrizes curriculares que é fundamental. Todos os países que deram grandes saltos em educação fizeram um currículo nacional estruturado. Nós tivemos uma primeira iniciativa em 2016, 2017, Sim. E agora precisamos, né, ampliar e aperfeiçoar esse currículo. Ô ministro, eu sou jornalista há mais de 30 anos, na verdade é 32 anos, não vou falar a minha idade porque eu me formei com 8 anos, né? Então não vou dizer que eu tenho um pouco mais de 40. Mas eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu, em 32 anos de jornalismo, eu digo isso sempre, todos os entrevistados que eu faço e nos meus programas, que depois de 32 anos, tem 3 anos e 8, 9, 10 meses agora, que eu não anuncio nenhum caso de corrupção no país, no geral. Estou falando corrupção nacional federal. Isso para mim é uma alegria por ser jornalista e ser brasileiro e poder contar com isso. De repente nós tivemos vários percalços políticos durante o Ministério da Educação, com ministros que não eram políticos, né? E foram entrando e galgando. O senhor é o quinto, se não me engano, desde quando começou o governo Bolsonaro. Considerar o quarto, porque o Decotelli tá, não porque tomou teve posse. Que não tomou posse e tal, por questões políticas, por bobagem e tal. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor. O senhor já foi deputado, o senhor é filho de político, o senhor foi colocado aqui porque o coronel lá falou, vai ser o senhor agora o ministro. Conta um pouquinho da história do senhor para o brasileiro conhecer. Eu tenho uma carreira de serviço público, né? Eu sou servidor de carreira do Estado, sou servidor da Controladoria Geral da União, que é a CGU, que é um órgão que fiscaliza... Que controla a corrupção. Que controla a corrupção, né? Então, não sou indicação de nenhum político. Eu vim aqui por conhecer as políticas do Ministério da Educação, já tinha tido 5 anos de contato. Sou engenheiro, né, e tenho 15 anos de experiência. Desculpa, o senhor é engenheiro civil, aeronáutico, eu sou engenheiro de redes de comunicação de dados. Nossa, de computação, que é o grande feeling hoje da molecada, que eles estão todo mundo ir para lá, né? Legal. Isso, programação, telecomunicações. Quando o senhor entrou, falaram, esse cara é um louco, né? Seu pai deve... Desculpa se seu pai é vivo, seu pai fala, esse menino vai fazer esse negócio, computador não tem... Ninguém tem, né? Não teve isso? Meu pai é médico, né? Então ele tinha esperança de Queria que o senhor fosse médico. Só que eu sempre gostei de tecnologia e para mim foi muito natural esse processo. Legal. E aí eu entrei no serviço público e 15 anos de experiência trabalhando com administração pública, com combate à corrupção. Inclusive eu fiz parte de várias comissões de acordo de leniência, que é a delação premiada da empresa. Das empresas, sim. Então eu participei de várias comissões e vi assim, de perto, vi com os meus olhos, eu vi as provas, né, da corrupção que aconteceu no nosso país aí, que foi uma corrupção bem... grande, sistêmica e muito complicada. Eu fiz questão de entrar nesse assunto porque a população precisa saber quem são os agentes que cuidam hoje do nosso país. Porque hoje o brasileiro sabe quem são os ministros do STF, por causa dos embates, mas não sabe quem são os ministros
quem são os jogadores da seleção brasileira. Eles precisam saber de tudo, então por isso que eu faço questão sempre de tocar nesse assunto. Mas uma coisa que eu queria colocar para o senhor é o seguinte: o senhor disse que hoje 97% Estado, município, 3% é o governo. Mas o governo tem um trabalho sobre alfabetização. Como é que o senhor alfabetiza como ministro, como ministério, lógico, não o senhor como ministério, sendo que a responsabilidade é toda do município? Aí eu lhe pergunto, hoje nós somos um governo de direita e tem vários prefeitos no Brasil de esquerda, seja do PT, do PSOL, da Rede ou de onde for. Como é que fica isso? Ah, esse cara é do outro partido, eu não vou dar para ele a verba necessária, eu não vou ensinar ele como fazer alfabetização para as crianças. Como é que trabalha o Ministério nesse sentido? Bom, vamos lá, a gente tem uma situação que antes de 2016, até 2016, cada estado, cada município definiu o seu currículo para a educação. Então tinha uma certa liberdade muito grande para cada estado, cada município definir seu currículo. Tinha currículos bons, tinha currículos ruins. Claro. Então, em 2016, existe esse primeiro movimento de dizer o seguinte: olha, nós precisamos de um padrão de currículo. Unificar. Por quê? Porque o padrão do currículo é a base de tudo. A partir de um currículo estruturado, você constrói depois os currículos ali, né, locais, e faz os seus planos de aula, os seus projetos pedagógicos. E você tem, hoje, né, no Brasil, uma pegada assim, de que a gente abriu as portas do Ministério da Educação para a ciência. Então, a alfabetização, que sempre foi um problema no nosso país, por que um problema? Porque era um método que não tinha comprovação nenhuma de eficácia. Pelo contrário, pelos resultados a gente avalia a qualidade do processo, certo? Claro. Então a gente viu o quê? Que as crianças saíam, os estudantes saíam do ensino médio, praticamente metade deles com deficiência em leitura e matemática. Tanto que nós, em 2018, sendo a maior potência econômica da América Latina, nós fomos no PISA o 5º país em leitura. Só explica pra gente o que é o PISA. O PISA é uma prova que é feita para vários países do mundo para avaliar... Uma prova internacional. Uma prova internacional para alunos de 15 anos de idade, certo? Para avaliar qual o nível de preparo que aquele aluno tem para chegar no mercado de trabalho. Entendi. Então, o nível de conhecimento em leitura, em matemática no básico. E em ciências. Essas três dimensões, 3 disciplinas. Né? Nós estávamos em que lugar? Na América Latina, só na América Latina. Estou pegando os países aqui, os vizinhos e tal. Nós ficamos em 5º lugar em leitura. Nós somos a maior potência da América Latina. Desculpa, eu vou ter que explicar o que é América Latina, porque tem alguns repórteres que não sabem, né, onde fica cada um. Então, lá em América do Sul, América Central, os países que falam a língua latina, vamos dizer assim. Né? Isso. Então, para explicar, porque tem gente México, que acha que... Colômbia, Peru, tem gente Chile. que acha que tem uma ponte de Minas Gerais até Mato Grosso, então a gente precisa deixar bem claro bem isso. Claro. E, por exemplo, em matemática, nós ficamos em 7º lugar na América Latina. Nós só ganhamos de Argentina, Panamá e República Dominicana. Então, essa foi a educação que nós herdamos em 2018. Quando a gente olha para o mundo, nós, em leitura, éramos praticamente aí o 80ª posição de 77 países. Né? 60 de 77. Né? Matemática, 70 de 77. Que isso. Então, assim, o Brasil não está na posição. Por quê? Porque o processo educacional, em especial de alfabetização, era mal feito. Então, o que nós fizemos? A gente chamou 100 especialistas no mundo inteiro em alfabetização e construímos uma nova política baseada na ciência. Só para a pessoa poder entender. O governo brasileiro chamou 100 especialistas no mundo e trouxe para cá para falar, me ajuda. O que funciona em alfabetização? Como é que alfabetiza uma criança? Quais são as bases científicas do processo de alfabetização? Especialistas da Europa, do primeiro mundo, dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão, Finlândia, Portugal, onde for. Singapura, os países que se destacam em educação, Reino Unido. Por que isso não é espalhado como notícia? Me conta, ministro. Não, a gente bem que tenta, né? Então, assim, nós utilizamos todos os meios possíveis para mandar para a imprensa, usar os meios oficiais do Ministério da Educação, mas a gente percebe assim, que não há um interesse de divulgar para a sociedade brasileira o que de bom acontece nesse governo, que é diferenciado. Né? É uma pena. Então, só com esse programa de alfabetização, nós hoje já temos resultados concretos de crianças sendo alfabetizadas em 6 meses no nosso país. Olha que legal. 6 meses. A gente fez cursos de formação para o professor
que são verdadeiros sucessos. Os professores falam assim da qualidade, sabe? Então, tudo isso baseado em ciência, no que funciona. Então, essa foi assim uma grande conquista desse governo e certamente a gente vai ver os resultados disso a longo prazo. Claro. Porque uma criança que aprende a ler, desde pequenininha, na idade certa, ela vai ter muito mais condições de se desenvolver no processo educacional e de chegar lá na frente e ter um bom emprego. Claro. Né? Ou seguir pela linha acadêmica, se for o caso, né? Virar um professor, um pesquisador. Então, foi uma grande entrega que vai transformar a qualidade da educação. Ministro, o nosso tempo é muito curto, é 15 minutos com Sapia. Infelizmente, a gente poderia conversar outros assuntos, mas eu tenho 2 assuntos que eu não posso deixar de falar. Primeiro, Enem está chegando aí. Como é que está o governo hoje com o Enem? Nós tivemos em governos passados aquela vergonha de roubo de prova, de Enem atrasado e tal. E no início do governo Bolsonaro, tivemos um Enem mais barato, foi incluído aquela questão de fazer no tablet. Eu queria que o senhor explicasse como é que está o Enem desse ano. O Enem desse ano... Até porque, vamos deixar bem claro, o Enem é sempre uma novidade em todos os anos, mas esse ano ele está no meio de uma eleição e no meio de uma Copa do Mundo. Quer dizer, ele ficou meio encolhido ali, né? Nós revolucionamos um pouco o processo do Enem. Então, só para você ter uma ideia, em 2021, nós economizamos 300 milhões de reais. Olha que coisa. Para fazer o Enem, fazendo tudo que era feito, só que com muito mais eficiência. Né? Então, a gente esse ano incluiu o pagamento por Pix, facilitou a vida do estudante, foi a primeira vez que a gente vai aceitar a carteira de identificação digital, o RG digital, a carteira de motorista digital, para poder, né, facilitar a vida do estudante. E a gente tem feito muito esforço junto, por exemplo, com as escolas que cedem as salas, para baratear o custo da realização da prova. Fizemos o piloto do Enem Digital, trazendo essa experiência também da tecnologia para fazer a prova. Depois tivemos a pandemia, né, que atrapalhou e tal. Não, mesmo, você veja, mesmo durante a pandemia que trouxe um desafio tremendo, a gente ainda conseguiu, né, fazer um Enem com sucesso, sem nenhum risco. A gente só não consegue resolver aqueles meninos que chegam atrasados, né? Que o portão fecha, né? Esse aí tem que chegar um pouquinho mais cedo. Tem que acordar mais cedo. Porque é de tarde, né? Não tem como. Tem que garantir chegar mais cedo, se preparar, ir com calma. Até porque chegar antes é bom, que você se acalma antes de fazer a prova. Explica pra gente rapidinho o que significa o Enem em relação àquela quantidade de vestibulares. Eu sou mais velho que o senhor. Na minha época eu fiz 7 ou 8 vestibulares, né? Para ver qual que eu passava, aquela coisa toda. Fez engenharia, só deve ter feito também vários locais, né, para ver qual que você passava, aquela coisa toda. Hoje ele faz uma prova só e escolhe aonde ele vai estudar? É isso, é um processo que oportuniza para aquele aluno que às vezes está ali na região norte, quer fazer uma faculdade na região sul, ele vai fazer a prova onde ele mora, sim, no município ali, e ele vai concorrer a todas as vagas daquele curso que ele escolher em todo o Brasil. Então isso facilita. Nós fizemos isso agora para o curso de residência médica. O residente de medicina também. É mesmo? Fizemos, chama ENARI. Que legal. É o Enem da residência médica. É a pessoa que acabou de formar na medicina, para você que não sabe, quando você fala medicina, você tem que fazer mais 2 ou 3 anos, dependendo. Não tem um que é 1, 2, 3 anos, dependendo da especialização que você escolhe. Exato. Aí você tem que fazer uma prova para isso. Exato. E agora são 92 instituições que fazem parte do nosso ENARI. Coisa linda. Foram 50 mil alunos inscritos esse ano. Isso inclui federais, estaduais e particulares? Isso inclui as federais, em especial, e alguns programas de residência estaduais também. Entendi. É por adesão, é livre. Né? Mas se uma particular quiser entrar, ela pode entrar? Pode entrar também, não tem problema. Então, aberto, atenção, né? Universidades particulares, vamos entrar aí no ENARI. ENARI, exatamente. Que legal. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Ministro, infelizmente, ano de eleição e fake news para lá e para cá, uma coisa vergonhosa. Nós que somos mais informados, vamos dizer assim, não desmerecendo as pessoas que não são, porque a gente vive no meio, eu como jornalista, o senhor como ministro, nós temos obrigação de estar mais bem informado que todos os outros. Todos os anos nós temos questões econômicas, que são questões burocráticas da chamada contingência. A gente tem que segurar alguns valores em vários ministérios. Isso não é do governo Bolsonaro, é do governo Temer, é do governo Dilma, é do governo Lula, é do governo Fernando Henrique, é do governo Collor, é do governo Figueiredo, vamos colocar assim. Sarney, desculpa, Figueiredo, voltei lá atrás, né? O senhor não era nem nascido, eu já era. Aí vem aquelas fake news dizendo, o ministro cancelou o dinheiro da federal, o ministro vai quebrar a federal, essa federal não vai ter dinheiro. E eu, vou dizer para o senhor, eu sou de Londrina, no Paraná, moro em Salvador e trabalho em Belo Horizonte.
Há 3 semanas atrás, eu fui a uma igreja da Graça, em Salvador, onde meus filhos fazem catequese, que vão fazer agora no final do ano, vão se formar na primeira comunhão lá e tal. Só que eles fazem online. Como eu moro longe, e uma vez por mês tem uma reunião lá. E eu fui lá na igreja. Quando eu estou procurando um lugar para estacionar, eu parei de frente a uma casa da UFBA, que a UFBA é bem ali ao lado da Igreja da Graça. Eu achei estranho, porque estava a UFBA, a placa, e lá dentro tinha um baita de um adesivo do candidato da esquerda, daquele ladrão, e eu posso falar, não sou o que está falando, eu que estou dizendo, que é um ladrão, e tinha lá o número dele lá e tal. Eu tirei uma foto e mandei para o TSE. Pode fazer. O senhor não pode botar aqui uma bandeira do presidente. Só pode pôr o presidente do Brasil, a foto do presidente Bolsonaro que está ali, mas o senhor não pode botar um 22 aqui, que é o número dele. O senhor não pode fazer política aqui dentro. Por isso que eu que estou dizendo. E eu vi aquilo e me senti assim, mal com aquilo. Aí eu vejo assim, essa estirpe que está dentro das federais, que tentam fazer essas fake news. Isso atrapalha o ensino, não atrapalha? É lamentável o uso político de uma instituição que deveria ser de Estado. Isso é muito lamentável, porque assim, não é em todos os lugares, a gente sabe disso. Sim, claro, não vou generalizar aqui. Não são todos que fazem. Agora, quando a gente vê isso acontecendo, a gente percebe o seguinte, que aquele recurso, aquele tempo que está sendo despendido naquilo, poderia estar sendo despendido no ensino. Para discutir uma qualidade do ensino, né? Aí você visita, às vezes, numa universidade, fui em várias universidades aqui ao redor do mundo, conhecer como é que é uma universidade. Tem ali o movimento estudantil, claro. Isso faz parte, isso é da juventude, isso é... Agora, não é esse uso político dessa forma. Foi o que aconteceu com essa história do contingenciamento. Quer dizer, um contingenciamento que não ia afetar as universidades. Por quê? Porque a gente já tinha dito, qualquer reitor que tivesse qualquer situação vinha aqui conversar. E que tem todos os anos, né, ministro? E que tem, é corriqueira, é da responsabilidade fiscal. Sim. E aí a gente viu assim, uma mobilização que foi feita de maneira pensada, de maneira planejada, para criar um ruído para prejudicar, né, o governo. Então, aí você tem que parar, tem que esclarecer para a sociedade, mostrar, olha, não é isso que está acontecendo, que está sendo dito. Falaram corte, nunca teve. Esse ano a gente preservou o orçamento da universidade, a gente aumentou o orçamento da universidade. Eu coloquei 1 bilhão a mais de recursos no orçamento das universidades e dos institutos. 1 bilhão? 1 bilhão, em relação ao orçamento do ano passado. O MCTI, só esse ano, no fundo, que tem um fundo de investimento em pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, FNDCT, só nesse ano, 930 milhões para as universidades federais. Só nesse ano do MEC, além disso, né, além de aumentar 1 bilhão, além do recurso do FNDCT, só o MEC colocou 314 milhões de investimento em obras nas universidades esse ano, 160 milhões dos institutos. A Universidade Federal de Viçosa teve um problema de alagamento. Sim. Nós mandamos 1,5 milhão para a Universidade Federal de Viçosa. A Universidade Federal de Uberlândia tinha uma dívida de 120 milhões, não conseguia pagar. Conseguimos apoiá-los num acordo que reduziu a dívida para 40 milhões. Nós demos 7 milhões de reais para eles esse ano, para poder cumprir esse acordo e reduzir essa dívida, um negócio que não era resolvido há anos. Então, assim, nós fazemos o apoio às universidades, no caso a caso, na necessidade. Nós acompanhamos a execução desse orçamento das universidades e cria esse ruído todo, cria um barulho, usa o estudante como massa de manobra para fazer um movimento político. Então isso é tudo muito ruim para a própria democracia, porque você está se valendo de estruturas do Estado para tentar favorecer uma bandeira política. E as universidades não foram feitas para isso, né? Ministro, infelizmente nosso tempo acabou. Eu gostaria de explicar muito mais aqui sobre isso, mas acho que a gente conseguiu dar o recado para a população poder entender a verdade. Nós estamos aqui, não estou fazendo campanha política, não estou aqui falando bem de A ou B, estou mostrando a realidade que está acontecendo. Eu acho que é muito importante a gente explicar essa questão, principalmente das fake news que acontecem e que, infelizmente, acabam atrapalhando, como o senhor disse, os alunos, os professores e toda a universidade. Parabéns, ministro, pelo seu trabalho. Obrigado. E vamos aí continuar levando a educação do país onde ela merece estar e mostrando com números, como nós estamos mostrando, que está sendo um crescimento que não é da noite para o dia, que vai se demorar para mostrar. Muito obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer. O 15 Minutos com Sapia fica por aqui e a gente se vê.